Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dessa vez, tentar falar sobre algo que eu ouvi várias vezes e depois eu cheguei a escutar de alguns estudiosos sobre não é possível ver ou se mostrar que existe uma foto não, um vídeo de uma estrela nascendo, então sim, o universo tem uma determinada regra que é pré-definida por algumas outras teorias, as teorias vigentes, ou a teoria vigente. Não vem ao caso os detalhes. Mas o interessante é que eu fiz uma analogia, eu tentei transpor isso daí para uma coisa um pouco mais simples. O que é o mais simples? De tempo, números muito grandes para eventos em números menores. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte coisa. Hipoteticamente, temos aqui, esse ponto representa, o desenho está uma beleza, representa uma mosca. Vamos pressupor que a mosca consiga ter alguma ideia e queira saber qual a idade ou quanto tempo vive um ser humano. Desde o seu início, que ela consegue identificar, até o seu final, que ela pode identificar. Que ela possa imaginar que tem o começo e fim, começo, meio e fim, que ela possa mensurar. Aqui as escalas estão bem distantes. Vamos ver, anos, linha do tempo, humanos. E aqui, o tempo de vida desse observador, no caso a mosca, é só 24 horas. Como que ela consegue saber se o ser humano vive 24 horas como ela? Ou se existe uma forma dela calcular, observar esse período de início até o final. E aí, entenda-se o final, pode ser qualquer fase. Mas vamos entender que pegou do início mesmo. Então ela observou. Por que observou e sabe que pode ter? Porque ela pegou recortes já prontos em um determinado momento. Então no primeiro momento ela pegou um recorte de como que era o início, uma gestação, que são alguns meses ou semanas. Tem uma fotografia disso, tem um relato disso. Relato é meio ruim, mas tem uma descrição disso, ela tem uma observação. Primeiro ano, ela consegue observar. Quinto ano, 12, 18, 25. Por que eu estou marcando com essas cores diferentes? Aqui é preto, de 30 até 70, 80 para frente. Só para dar um diferencial. Basicamente, o ser humano até os 25 anos está no seu auge. Agora um pouco mais. Dos 30 até os 70 é a fase que ele está mais assim. Até os 70 é um pouco exagerado, mas vamos colocar assim. Só para métodos de identificação mesmo. Está na fase mais adulta. Daqui para frente, pode-se entender como sendo uma aleatoriedade ou até uma sorte, né? Não gosto de usar essa palavra, mas conseguir chegar a essas idades mais longas. Tá? Mas como que ela consegue, em 24 horas, ter essas informações? Saber assim, não, eu tenho como saber que o ser humano consegue chegar nos seus cento e tantos anos de idade. Porque ela consegue identificar, ela vê em momentos diferentes essas posições. Então ela consegue enxergar, se ela olhar para cá, para essa posição, ela vai ver um ano. Mas sem ao mesmo tempo, mas em seguida, ela observar mais para frente, ela vai ter também essa informação. Porque isso tudo já ocorreu. Então existe aqui a posição dela, o tempo para ela conseguir observar, e cada posição tem o seu tempo registrado numa linha de tempo na história, no espaço. É onde ela consegue identificar isso. Com as suas 24 horas, ela consegue montar um quebra-cabeça, montar um recorte ou gerar um mapa de tempo com vários recortes. Basicamente é isso. Agora, escalone isso, ou extrapole isso para identificar como que é o nascimento de uma estrela, que leva milhões de anos para uma estrela surgir. Basicamente porque pegou pedaços das suas fases. Então eu consigo pegar, essa daqui é uma fase, eu não consigo acompanhar essa fase toda, ela não vai conseguir acompanhar daqui do 0, né, seria o 0 até o 1. Ela não consegue acompanhar nenhuma dessas fases. Mas ela consegue ver a fase já pronta.
E aí ela começa a fazer uma correlação de uma fase com outra. E ela consegue colocar essas informações fazendo uma escala sequencial, uma escala linear. Basicamente é isso. É uma coisa muito mais complexa, mas esse daqui é o básico para se entender como que consegue visualizar essas diferenças de tempo. Como que eu tenho um tempo muito curto, consigo identificar e descrever processos que têm um tempo muito longo. Só um complemento, algo que eu esqueci. Não necessariamente é o mesmo indivíduo que está sendo observado. Pode ser observado, e muitas vezes é isso mesmo. Observa-se um indivíduo aqui, outro aqui, cada um em uma fase. Dentro desse período, como já existem os indivíduos todos montadinhos nessa fase, no período de 24 horas, vamos colocar assim, nesse período menor, consegue identificar o que está acontecendo em períodos maiores, sem necessariamente ter que passar para o próximo. Basicamente é isso. Fim do complemento. Basicamente é isso. Por enquanto é só. Até mais.